E seguindo aqui Eclesiastes 2, ele tenta encontrar, né, o pregador, o Kohelet, né, ou o Salomão, tenta encontrar significado para várias coisas. E aí a gente vê a desilusão, por exemplo. Ele entra por vários caminhos à procura de paz e de propósito. Então, de acordo com o versículo 1 e 2, ele pega o caminho do prazer. Muitos de nós quer ter muito prazer, só que a gente muitas vezes não consegue algumas coisas. Ele pôde, assim, tudo que ele quis ele teve, né? E bebida, ele experimentou todo tipo de bebida, né? Muitos de nós até pode querer, mas não vai ter, né? Eu lembro que eu e Gisele, a gente estava discutindo sobre a questão se beber é pecado, beber vinho é pecado e tudo tal. Aí ela foi falar de São Roque. Eu falei: Gisele, São Roque não é vinho, a gente é pobre, entendeu? Então é o seguinte, o pessoal que bebe vinho. O que a gente conhece é um negócio meio quase álcool etílico, né? E assim, por exemplo, a gente, né, por mais que quisesse beber todas as bebidas do mundo, a gente não teria como. Ele não. Como rei, ele podia beber o que ele quisesse. E ele percebeu que, assim, tanto prazer que ele experimentou o que quis, beber que ele bebeu o que quis, obras, ele pôde construir o que ele queria. Primeiro que, né, ele podia pegar os povos dominados para trabalhar para ele podia cobrar um imposto que ele bem quisesse, até porque não era uma democracia. Então o que acontece? Tanto que quando ele morre, os súditos vão reclamar para ver se dá para dar uma amenizada, porque o povo já estava meio cansado de tanto que ele puxou para as obras grandiosas que ele fez. Então a gente vê que, assim, foi um cara que bebeu de tudo, experimentou de tudo, fez grandes obras, plantou várias vinhas, né? Criou belos jardins, árvores exóticas, ou seja, planta de tudo quanto é canto, né? Ele, como rei, tendo um relacionamento internacional, o pessoal vinha para trazer as coisas para ele, aquela coisa todinha. E com tudo isso, né, ele chegou ainda a acumular posses, né? Ele teve escravos. Então imagina você ter alguém para você falar assim: vai ali, faz isso, faz aquilo outro, né? Não vou muito longe, às vezes se você for só pedir um copo d'água, a pessoa fala assim: vai pegar, né? Então assim, a gente vê que, assim, ele tinha gente para fazer o que ele quisesse, né? Manada, rebanho. Hoje eu quero comer carne de boi, não, de porco, não, eu quero de ovelha, não, cabrito, né? Então ele tinha ali prata e ouro. Quero botar esse cordão, quero botar essa pulseira, quero botar isso aqui, quero fazer isso aqui. Eu quero fazer um móvel e folhear com ouro. Então ele tinha isso. Músicos dotados, né? Então ele podia ouvir uma boa música, ele podia, né, querer que tocassem, que cantassem bem para ele, na maior tranquilidade. E tinha também lindas concubinas. Então, assim, por exemplo, ele tinha as esposas dele, ele tinha as concubinas dele, né? E ele podia escolher: olha, peraí, hoje eu quero essa, hoje eu quero aquela, amanhã eu quero aquela ali, não quero mais não. Então, assim, não, vai para lá. E aí nessa brincadeira ele tinha tudo isso, e além de uma reputação universal, né? As pessoas vinham para conhecê-lo, para saber quem ele era, né? Então, se a gente for observar bem, quantas vezes as pessoas, assim, fazem de tudo, né, para ganhar uma curtida na internet, né? E ele, por exemplo, pessoas de várias partes do mundo, né, queriam falar com ele, conversar com ele e assim por diante. E aí a gente olha, né, como está aqui no capítulo 2, a gente verifica, né, que ele diz no versículo 9: e fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então observa bem, assim, esse cara, ele viveu uma coisa que a maioria de nós gostaria de viver, mas a gente já sabe que não vai viver, né? E assim, e muitos de nós têm aquela ideia assim: se eu experimentar isso eu vou ser mais feliz.
Já viu aquela pessoa, se eu ganhar mais eu vou ter mais feliz, vou ser mais feliz. Se eu tiver um carro eu vou ser mais feliz. Aí quando ela tem o carro, não, mas se for o outro carro eu vou ser mais feliz. Se eu tiver um celular que tira foto eu vou ser mais feliz. Não, mas se eu tiver igual o da minha vizinha eu vou ser mais feliz. Não, mas eu estou solteiro, quando eu casar eu vou ser mais feliz. Ah, eu era tão feliz quando eu era solteiro, né? Quando eu crescer eu vou ser feliz. Eu queria voltar a ser criança. Então a gente vive nessa eterna insatisfação, né? Querendo ser um monte de coisa, né? E não conseguindo. E ele, pelo menos, ele deixa claro, tudo que ele quis ele teve. Aí a tal da saciedade, né? Vinha um desejo, ele podia suprir, ele era o rei, ele fazia o que ele queria, né? E aí, diante dessa situação toda, a gente vai para a conclusão dele. Bem, ele constata uma triste verdade, né? Ele descobre que tudo é vaidade e de que tudo é inútil, né? Versículo 11: e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E aí ele percebe, né, muito claramente, né, de que assim, tudo era vaidade, tudo era inútil, e todos um dia vão morrer, né? E o que ele demonstra temer, né? Ele percebe que na maioria das situações os feitos dos bons homens são deixados para os tolos, né? Então ele demonstra, né, um outro sentimento triste, e que a gente muitas vezes vai olhar para o mundo e a gente vai ver isso, né? Às vezes aquele pai batalhador que deixou às vezes um império para o filho, e o filho que não sabe o suor que foi, a luta que foi, gasta, se endivida, se enrola e acaba com patrimônio, né? Em poucos anos, patrimônios que demorou décadas para ser construído, né? Então aquela coisa de ver gente boa sofrendo e ver gente ruim se dando bem, né? Então a gente percebe que o livro de Eclesiastes ele é muito pé no chão, né? Eu costumo dizer que assim, eu gostaria muito que a Bíblia fosse só Deuteronômio 28 falando sobre as bênçãos, né? Vai dar tudo certo, se você for crente vai acontecer isso, acontecer aquilo. Só que a Bíblia tem Eclesiastes também, né? E Eclesiastes mostra assim, olha, a vida é isso aí, né? Então assim, descobriu, né, que o mundo é cruel, então entra na fila, porque você não é o primeiro a ter descoberto isso. E aí ele por exemplo verifica que assim, a melhor verdade, né? Contente-se com o que você tem e desfrute do seu trabalho. É o que a gente vai ver, né, nos versículos 24 até o 26 do capítulo 2. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem de seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus, ou seja, tirar proveito do momento que você tem, né? Então é aquela coisa assim, às vezes eu estou fazendo uma aula, estou estudando, estou escrevendo, aí estou eu lá sentado, né, com o computador no colo, aí vem o Roberlan, ele sobe nas costas do sofá, aí vem aqui por trás e enfia os dois pés aqui, né, e fica querendo brincar de cavalo comigo, querendo digitar. Aí aquilo me dá uma raiva, porque eu quero escrever e ele está me atrapalhando, né? E assim, e quanto mais eu tento ignorar, é pior, que aí ele balança com mais força. E até que chega uma hora que eu falo, tá rindo, né, Reginaldo? Até que chega uma hora que eu falo assim, quer saber? Deixa eu dar atenção logo para ele, porque senão ele vai ficar me apurrinhando. E aí é interessante observar que naquela hora, como eu estou querendo uma vida melhor, eu estou querendo ganhar mais dinheiro, então eu estou querendo investir, estou querendo ligar para os outros, tentando vender, tentando estudar, fazer alguma coisa do tipo, né? Eu estou pensando de dar uma vida melhor para ele, só que tudo que ele quer é que eu esteja com ele ali. E aí a gente às vezes não curte a vida porque a gente quer melhorar de vida. Ou seja, a gente acaba não melhorando de vida. Por quê? Porque a gente deixa de viver para ter uma vida melhor. Não parece estranho um negócio desse? Não é por isso que às vezes o cara compra uma casa de praia, mas ele nunca vai para casa de praia, né? Então é aquela questão de assim, a esposa quer sair com ele, mas ele fala que hoje não dá porque ele tem uma negociação para fazer.
Ou então, de repente, o filho está esperando para aquela homenagem do Dia dos Pais, mas ele não pode ir, porque ele tem um compromisso, né, muito importante no trabalho. E aí, quando a gente vai ver, daqui a pouco o tempo passou, a gente fez tudo isso e acabou não vivendo, né? Coisas bobas, né? Que é como, por exemplo, eu estou chateado porque o Roberlan está me atrapalhando de estudar, quando de repente tem pais que gostaria que o filho estivesse perto e o filho está na rua, o filho não quer conversar e assim por diante. Ou, por exemplo, eu fui pregar numa igreja, né, um jovem que devia ter uns 20 e poucos anos, o filho dele tem 3 anos também, mas ele quase não vê o filho, né, porque o filho está com a mãe e a mãe nem sempre facilita, né, o menino novo, menina nova, aí rola aquelas pirraças, né, aquelas coisas todinhas. E aí observa bem, eu estou reclamando do meu, né, em cima de mim, e tem um rapaz com a metade da minha idade que tem dificuldade de ver o filho. Observa bem como é que as coisas são, né? E eu querendo a tal da vida melhor, quando a minha vida melhor já está ali do meu lado, né? Então é importante a gente observar isso. Eu achei que a gente ia fechar o 12, mas eu acho que a gente não vai fechar o 12 não, a gente ainda vai para o 3. E aqui no versículo 25 do capítulo 2 ele fala: pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. E aí a gente vai ver algumas situações, né, que tem muita gente cujo Deus é o dinheiro e só vive para aquilo. E não vamos, gente, ter a ilusão de que quem tem o dinheiro como Deus é rico, não, tá? Pobre também pode ser avarento, pobre também pode amar o dinheiro. A diferença é que o pobre não tem, né? O rico tem. O rico ama e tem. O pobre ama, mas não tem. A única diferença é essa. Mas em relação a pecado, os dois podem adorar o dinheiro. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui que às vezes a pessoa, com aquele desespero de ter o dinheiro, passa por cima dos outros, prejudica os outros. Daqui a pouco toma um tiro, é preso, acontece alguma coisa e o bem que ela tem passa para outra pessoa, né? Então é importante. É como aquele caso, né? Assim, aquele carro que eu passei por cima de todo mundo para ter, eu vou perder, vai ser leiloado, e o camarada que estava lá juntando um dinheirinho conseguiu comprar aquele carro por um preço muito mais em conta. Então, assim, são coisas da vida, né? E que às vezes a gente deixa ela passar, né? Escorrer pelos nossos próprios dedos.